Olá, queridos! Começando mais uma aula de matemática. Hoje eu estarei corrigindo as questões do simulado e também aquelas atividades de revisão. Então, sem perder tempo, acompanhe a correção, veja o vídeo inteiro, porque é muito importante vocês assistirem ao vídeo, porque nele a professora traz explicações dos conteúdos, tá? Então, sem perder tempo, bora começar a aula, tá bom? É isso aí, galerinha do 7º ano A, correção dos exercícios de fixação. Na verdade, os primeiros exercícios são aqueles do simulado. Exercício 1 diz que o saldo bancário de Arnaldo é R$ 216,25 negativo. E a quantia? Qual será que é a quantia que ele deve depositar para que o saldo fique positivo em R$ 203,75? Aqui, pessoal, basta usar a operação inversa, tá? Inclusive, a professora até colocou aqui para você, ó, operação inversa. Então, é aqui, ó, é um saldo negativo, lembram? Ele está devendo. Então, a operação inversa da subtração é a adição. Então, somando R$ 203,75 com R$ 216,25, encontramos R$ 420, que foi a letra C. Continuando, exercício 2 é um exercício que foi retirado da famosa Prova Brasil. Uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo mede 2 metros de comprimento por 3 metros de largura e 1,5 metro de altura. A figura abaixo ilustra essa caixa. Cadê a figura? Aqui está ela. Vamos lá. Bem, é um exercício simples, querendo apenas o volume, né? Qual que é a capacidade para essa caixa d'água aqui, né? Viram que estávamos falando em caixa d'água, né? Então, quanto de líquido, né, cabe aqui? Qual o volume dessa caixa d'água? Bom, o volume de um paralelepípedo, ele é encontrado fazendo o valor do comprimento vezes o valor da largura vezes o valor da altura. Então, aqui nós temos, ó, comprimento 2 metros, largura 3 metros e altura 1,5 metro. Multiplicando tudo isso, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1,5, 9,0, que é a mesma coisa que 9. 9 o quê? Metros cúbicos. Volume a gente encontra com a unidade de comprimento elevado a 3. Então, aqui, a alternativa B de bonitos que são vocês é essa daqui. Vamos lá, galerinha, não dorme não. Vamos lá. Outro da Prova Brasil. Vocês farão essa prova também no 9º ano. Se até lá não mudarem nada, né? Com essa pandemia estão mudando tudo. Mas vamos lá. Observe as figuras abaixo. A gente tem um retângulo e a gente tem um quadrado. Olha só que simples. Considerando essas figuras, letra A, os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes? Claro que não. Tanto o retângulo como o quadrado são formados por ângulos retos, que é o ângulo de 90 graus. Então, tá vendo? Ó, os cantos da figura, né? Cantos retos, tá vendo? Assim como numa janela, como em algumas portas também, né? Nesse formato. Mesas também, campo de futebol nesse formato. Enfim, tem várias formas geométricas, né? Que se assemelham. E o que caracteriza o retângulo? É justamente ele ter os 4 ângulos retos. O que caracteriza um quadrado? Vamos relembrar? É ter os 4 ângulos retos, né? E os 4 lados iguais, tá? Então, essa primeira tá fora. Somente o quadrado é um quadrilátero? Somente. Muito cuidado com essas palavrinhas, tá? Somente, nunca, apenas. Tem que tomar muito cuidado. Pessoal, quadrilátero, eu
relembrei aqui para vocês, são os polígonos que possuem 4 lados. Quadri-4. Láteros, lados. 4 lados. Claro que o retângulo também é quadrilátero, então essa aqui também está fora. Letra C. O retângulo e o quadrado são quadriláteros? Isso, exatamente isso. C de certo aí. Letra D. O retângulo tem todos os lados com a mesma medida, de forma alguma, né? São pares de lados paralelos que têm a mesma medida. Então, esse tem a mesma medida desse. Eles são paralelos na horizontal. E esse, com a mesma medida deste, paralelos na vertical. Continuando, exercício 4. Observando atentamente o gráfico abaixo. Então, nós temos aqui um gráfico, tá? E aqui eu deixei ele do lado por causa do espaço, tá bom? Mas enfim, é esse gráfico aqui, vocês já sabem disso. Pode-se afirmar que A. As vendas aumentaram mês a mês? Não, mentira. Por quê? Se você reparar, mês de março e mês de abril ficaram iguais, tá? Então, fora. Foram vendidos 100 televisores até junho? Não, a gente somando os 10 de janeiro, 20 de fevereiro, 30 de março, mais 30 em abril, mais 40 em maio, mais 50 em junho, dá muito mais que 100. Então, fora. C. As vendas do mês de maio foram inferiores. Cuidado, é importante saber palavras diferentes, né? Mas você já conhece. Inferior significa menor, tá bom? Então, as vendas do mês de maio foram inferiores à soma das vendas de janeiro e fevereiro. Vamos somar? Janeiro, 10. Fevereiro, 20. 10 mais 20, 30. Ok? Só que quantas unidades foram vendidas no mês de maio? Aqui, olhando no nosso gráfico, a propósito, vamos lembrar, esse é um gráfico de barras, que quando estão nas verticais, né, quando as barras estão na vertical, ele também é chamado gráfico de colunas. Vamos lá? Aqui, mês de maio, foram vendidas 40 unidades. E a afirmativa diz que são inferiores. Não, não. 40 é maior que 30. Portanto, 40 é superior. Então, fora. Letra D. Foram vendidos 90 televisores até, olha a condição, olha o limite, abril. Bom, conferindo aqui, 10 de janeiro mais 20 de fevereiro mais 30 de março mais 30 de abril, realmente 90. A D é a correta. Continuando, Marcela fez um suco de caju, com esse calor, hein? Muito bom. Misturando uma parte de polpa de caju com 4 partes de água. A fração, lembra que fração também nos dá a ideia de razão, que representa a quantidade de polpa de caju misturada com a água é... Bom, então, de 4 partes de água, então o nosso denominador é 4. Uma parte é de caju. Então, 1/4. Professora, por que não pode ser a letra A? 4/1. Seguinte, primeiro, pediu fração. 4/1, na verdade, está escrito em forma de fração, mas na verdade é apenas 4 aqui. Eu tenho aqui 4 inteiros. Outra coisa, tá? Primeiro tem que vir a quantidade de polpa de caju, que é aqui, ó, 1, para depois vir a quantidade da água. Portanto, letra B é a verdadeira, é a correta. E depois temos este exercício dos sapatos, não é? A numeração dos sapatos foi criada em 1324, na Inglaterra. Não faz tanto tempo assim, né? Fala a verdade. No Brasil, o número do sapato é dado pela seguinte fórmula. N, o que é o N? Número do sapato, hora, tá aqui. Igual a 5 vezes P. O que é o P? P é o tamanho do pé em centímetros. 5 vezes P mais 28 dividido por 4. Essa é a fórmula. Muito bem. Usando essa... Opa! Volta aqui.
Usando essa mesma fórmula, calcule quanto vai calçar cada pessoa cujo pé tenha o seguinte comprimento. Vamos lá. Uma pessoa que tem comprimento de 19 centímetros. O pé mede 19 centímetros. Vamos substituir na fórmula. Então, a fórmula está aqui. 5 vezes P. P, tamanho do pé. Então, 5 vezes 19 mais 28 dividido por 4. 5 vezes 19, 95. Professora, eu fiz 19 mais 28. Pode pegar uma borracha bem bonita aí e apagar. Lembra, numa expressãozinha numérica, porque olha que legal. Enquanto está com a letra, ela é algébrica, ela é uma expressão algébrica, não é? Por quê? Porque temos a letra. Álgebra, letra. Agora, quando trocamos a letra por um número, ela se torna totalmente uma expressão numérica. Não tem mais nenhuma letra aqui. E você já aprendeu que a multiplicação tem que ser feita primeiro que a adição ou que a subtração, né? E também que a divisão tem que ser feita primeiro que a adição e a subtração. Aqui é uma multiplicação, beleza. 5 vezes 9, 95. Agora sim, 95 mais 28, 123. 123 dividido por 4, 30,75. O exercício deixou aqui uma OBS. Tá vendo aqui a OBS? É uma observação. Arredondar esse resultado. Como nós temos essa OBS, 30,75 está pertinho do 31. Então, esse indivíduo vai calçar o número 31. Vamos continuar. E quanto será o número de alguém cujo pé mede 24 centímetros? Mesma fórmula, só que agora o P vai valer 24. 5 vezes 24, 120. 120 mais 28, 148. Eu vou mais rápido porque já expliquei a primeira, ok? 148 dividido por 4, 37. Vai calçar o número 37. 28 centímetros. Quanto será? Nossa, que pé, hein? Meu filho, quase o tamanho de uma régua de 30 centímetros. Mas é assim mesmo, né? Dependendo do tamanho da pessoa, é proporcional. Não vai querer também uma pessoa enorme com o pé bem pequenininho. Não dá certo. Ele ia cair, coitado. Como é que ia ficar em pé, né? Então, tudo tem que ser proporcional. Até no corpo tem a matemática, né? Como que Deus é maravilhoso. Mas, voltando aqui, mesma fórmula, só que agora vale 28. 5 vezes 28, 140. 140 mais 28, 168. 168 dividido por 4 é dividido, viu? Cuidado aí. É dividido, é aquela que tem aquela chave assim, ó, tá? Dentro dela você coloca o 4 e aqui fora você coloca o 168. Então, 168 dividido por 4 vai dar 42. Resposta, vai calçar o número 42. Prontinho! Até a nossa próxima correção, sétimo A. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Fica aí para vocês a lista da avaliação do rendimento. Lembrando que essa semana, por ser atividades de revisão, não terão atividades para vocês fazerem na apostila, apenas no caderno mesmo. Tá joia? Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau!